Irmão, segundo os dados do Portas Abertas, cerca de 50 países, eles são os que mais perseguem. Na verdade, existe uma lista enorme, mas os que mais perseguem os cristãos. Na Nigéria, como foi citado, no Níger, no Congo, ainda que no Congo seja um país onde haja muito cristão, mas o governo, ele não intervém impedindo que cristãos sejam perseguidos pelos islâmicos, pela jihad islâmica. E muitos cristãos são mortos, são perseguidos, tanto nos países asiáticos, como nos países do Oriente Médio, como nos países da África. Para você ter ideia, muitas pessoas que fazem parte da jihad islâmica, vocês conhecem esse rapaz, irmãos? Erivanilson. Deixa brincadeira, pastor. Olha que nome bonito, Erivanilson. Deixa brincadeira, pastor. O matutinho de Caruaru. Então, na Nigéria, muitas igrejas, elas são invadidas por islâmicos radicais, e eles são mortos, metralhados. Muitas mulheres, a perseguição que se dá muitas vezes é assim: as mulheres, elas são tomadas e levadas escravo por serem cristãs, e elas são escravizadas e torturadas sexualmente e psicologicamente. Os pais têm medo de mandar as crianças para a escola porque existem muitos raptos. Eles raptam as crianças, eles abusam das crianças e ainda pedem resgate. E por que eles fazem isso? Porque eles querem empobrecer os cristãos, arrancar tudo que eles tiverem, seu gado, sua terra, aquilo que eles têm para o sustento. E quando eles arrancam tudo, aqueles cristãos muitas vezes são levados para os campos para trabalharem para estes radicais islâmicos. Eu estava olhando a página de um chileno missionário, Chileno Vergara. Você pode encontrá-lo depois no Instagram, Chileno Vergara. Ontem ele noticiou que, por exemplo, no Paquistão, que é um país quase completamente islâmico, o Paquistão deve ter 223 milhões de habitantes e cerca de 4 milhões e pouco de cristãos. Só que eles perseguem de tal forma que eles criaram uma lei chamada Lei da Blasfêmia. E essa Lei da Blasfêmia é quando eles dizem que alguém feriu ao Corão. Então, ontem eles pegaram um cristão, um paquistanês que se converteu ao cristianismo,
e eles mataram a pedradas e a pauladas. Ontem, hoje muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos por causa do Evangelho. E eles disseram que ele queimou o Alcorão. E é sempre a mesma tática que eles usam para matar cristãos. E muitos cristãos estão indo para estes países para pregar o Evangelho. Existe uma equipe, tanto Portas Abertas como outras missões que trabalham com os países perseguidos. Eles tentam resgatar estas pessoas que estão vivendo escravas, trabalhando para estes radicais islâmicos, pagando a dívida deles. Por isso que as ofertas missionárias que são levantadas, enviadas para essas missões, muitas pessoas são servidas deste valor para tirá-las da escravidão. O chileno Vergara, ele conta a história de uma família que passou 20 anos, mais de 20 anos, escravos, trabalhando, fazendo tijolos. Os dedos deste senhor estavam todo quebrado. E a família era escrava, porque depois que tiraram tudo, ele passou a ser escravo deste camarada. E para que ele pagasse a dívida, ele teria que trabalhar por longos e longos e longos anos. E uma equipe foi lá neste pessoal, pagou a dívida desta família e os resgatou de lá, depois de 20 anos de escravidão. Conta-se que um pastor, ele conversando com esses cristãos perseguidos, disseram que estaria orando por eles. Nós estaremos orando por vocês. Lá no Brasil nós estaremos orando por vocês. Ele disse: enquanto vocês lá do Brasil ora por nós, nós aqui oramos por vocês, para que Deus desperte a igreja brasileira. Vocês estão achando que nós estamos tristes por estarmos nessa situação? Não, nós estamos felizes, porque estamos anunciando a glória de Deus, estamos proclamando a Cristo, e vocês podem ir aos domingos e aos cultos de forma livre, vocês podem cultuar de forma aberta, e vocês vão o domingo que quiser, o dia que quiser, tem vez que não vai, que negligencia, nós estamos orando por vocês, orando para Deus avivar a igreja do Brasil, para Deus despertar a igreja do Brasil. E enquanto nós estamos aqui, irmãos, com a oportunidade dada por Deus, neste país que nós ainda temos essa liberdade para cultuar a Deus, cristãos estão sendo mortos hoje, por radicais islâmicos. Existem pelo menos 50 países, entre eles a Coreia do Norte, ela está em primeiro lugar, Somália, que é na África, Líbia, também na África, está em terceiro lugar, Eritreia é outro país, Iêmen, que é no Oriente Médio, Nigéria, que é na África, Paquistão, que é na Ásia, Sudão, que é na África, o Irã, que é no Oriente Médio, o Afeganistão, que é na Ásia, a Índia, que é na Ásia, a Arábia Saudita, que é no Oriente Médio, Mali, na África, é um dos países que há muita perseguição a cristãos, a Argélia, que é na África, o Iraque, no Oriente Médio, Maldivas, que é na Ásia, Mianmar, que é na Ásia, a China, que é um país asiático, Burkina Faso, que é na África, Laos, que é na Ásia, Cuba, que é na América Latina, Mauritânia, na África,
Marrocos, que o nosso missionário Guilherme, da Igreja de Boa Viagem, retornou para lá esta semana. Uzbequistão, que é na Ásia, Bangladesh, que é na Ásia, Níger, na África, República Centro-Africana, na África, Turcomenistão, que é na Ásia, Nicarágua, que é na América Latina, Omã, que é no Oriente Médio, Etiópia, na África, Tunísia, na África, Colômbia, na América Latina, Vietnã, Butão, México, Egito, Moçambique, Catar, Oriente Médio, República Dominicana do Congo, Indonésia, Camarões, Brunei, Comores, Tajiquistão, Cazaquistão, Jordânia, Malásia e Turquia. Esses são os 50 países. Sempre que você puder, ore. Ore. Existe mais ou menos cerca de 4.900 cristãos que são mortos por causa da fé, pelo menos durante algum tempo. 4.100 cristãos que são presos sem julgamento, só porque eles são cristãos. E cerca de 42.800 cristãos que são abusados física e psicologicamente. O que acontece muitas vezes, irmãos, nos países da Nigéria e entre outros países, é que os pais preferem que os filhos, que as filhas se casem logo cedo, para que elas não sejam abusadas, e dentro da cultura social deles, elas não sejam desprezadas e principalmente se engravidarem. Então eles preferem dar suas filhas adolescentes para casar, para que elas não sejam abusadas. Então nós temos que refletir muito sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui. Quem nós somos aqui? O que nós vivemos como cristãos? Qual é a nossa missão? Como nós temos nos dedicado ao Senhor? Ou como nós temos vivido este cristianismo e esta vida cristã que nós dizemos acreditar, que nós professamos esta fé, que nós cantamos aqui, que vai valer a pena, que nós temos coragem de cantar que render-te-ei graça, Senhor, quão grande és, Senhor. Mas será que isso tem transformado a minha vida de maneira que eu entendo que este Deus que é grande e é criador, ele deve ser anunciado e proclamado a outros povos? Quando, em nome de Alá, os islâmicos, eles são capazes de matar por causa da sua religião. E nós não estamos aqui para matar ninguém, mas será que nós estamos dispostos a morrer por causa de Cristo? Porque a palavra testemunha, a palavra que Jesus disse lá em Atos 1:8, ele vem da expressão martiria, do grego, que é mártires, é aqueles que estão dispostos a morrer por causa de Cristo. Nós temos esta consciência daquilo que estamos fazendo na cidade, daquilo que estamos fazendo aqui. Irmãos, eu tinha separado um texto em Marcos capítulo 6, mas eu vou pregar no texto que eu preguei ontem na igreja. Nós estamos em conferência missionária também. É um texto até que eu dividi com o pessoal na sala de aula. Eu vou tentar ser bastante sucinto, vou tentar, que ainda tenho que ir ao final da nossa conferência missionária. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9.
alguns irmãos aqui de piedade que ouviram ontem essa mensagem e vão ouvir de novo. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, e ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e doenças. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se a seus discípulos e lhes disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que faça o quê, irmãos? Mande trabalhadores para a sua seara. E o conceito que nós devemos pensar nisto que lemos é que Jesus mostra exatamente qual era a sua missão e por que ele veio. Jesus, ele caminha de cidade em cidade. Jesus, ele sai exatamente da sua localidade, passa a pregar o evangelho e a ensinar nas sinagogas, e acompanhado deles está os seus discípulos, que se você olhar em textos atrás, e também como em Marcos capítulo 3, Cristo chama homens das suas atividades, dos seus trabalhos, das suas profissões, para segui-lo e serem seus discípulos. No capítulo 6 de Marcos, que eu havia separado para esta noite, ali mostra Jesus no início, chegando à sua terra novamente, e sendo naquele lugar desprezado pela sua família, porque aqueles que conviviam com Jesus, os seus patrícios ali, com quem ele nasceu e viveu e cresceu ali em Nazaré, olhando para ele, voltando, anunciando uma mensagem messiânica, diante dos milagres que houvera feito, perguntam-se entre si se este não era o filho de Maria. Não é esse o filho de Maria? E como é que tal coisa acontece por meio dele? E ali diz que Jesus, vendo a incredulidade do povo, não fez mais milagres por causa disso. Do verso 7 em diante, vai dizer exatamente que Jesus pega os seus discípulos e envia eles de 2 em 2 para pregar o evangelho. E disse: vocês vão somente com um bordão na mão, não leve alforge, não leve mais roupa, não leve pão, vocês vão pregar o evangelho. O bordão servia para pelo menos se livrar dos cães ferozes que haviam nas estradas, mas eles não podiam ir com bordão para que as pessoas não entendessem que com o alforge, para que as pessoas não entendessem que eles estavam fazendo isso por dinheiro, mas eles deviam ir sem nada, sem pão, e eles deveriam comer daquilo que lhe dessem, se eles fossem acolhidos. Mas disse o seguinte: que aonde vocês chegarem, e ali naquele lugar as pessoas não quiserem ouvir vocês, se rejeitarem vocês, então vocês façam como sempre fizeram nos lugares que vocês chegam em terras pagãs: bata a poeira dos pés e continuem pregando. Jesus mostra que ainda que eles sejam rejeitados, assim como foi rejeitado na sua própria casa, eles não deveriam desistir de pregar o evangelho. Eles deveriam continuar pregando o evangelho. Eles deviam continuar obedecendo a ordem de pregar o evangelho e fazer isso com muita alegria. Continuem pregando, preguem. E aqui o que Mateus está nos dizendo é que Jesus continua fazendo esta mesma coisa que ele inicia, de cidade em cidade, pregando, anunciando o evangelho, falando das grandezas de Deus, falando da salvação, curando as pessoas das suas enfermidades. E então ele olha para aquela multidão, se compadece deles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Os religiosos da época, os sacerdotes,
que eram responsáveis para cuidar do povo de Deus, eles haviam desprezado o povo, não pregavam aquilo que deveriam pregar, não ensinavam, e eles estavam simplesmente vivendo agora no seu âmbito religioso, somente trazendo pessoas para oferecerem sacrifícios, vivendo dos sacrifícios, daquilo que se vendia na porta do templo, para que eles pudessem agariar fundos e ganhar dinheiro, porque os sacerdotes, irmãos, eles faziam parte da elite. Como foram conquistados pelos romanos, por Roma, para que não houvesse qualquer insurgência do povo, a única coisa que Roma fez foi que não tocasse na religião dos judeus. Deixa os judeus aí, deixa eles fazerem o que eles quiserem, religiosamente, mas eles não podiam fazer nada civilmente. Eles tinham poder na religião. Então a classe sacerdotal, eles saíram da vivência religiosa, de servir a Deus, de servir ao povo, de servir a comunidade, para que eles vivessem debaixo da autoridade romana. Então eles eram governados pelos reis, e então eles serviam a classe alta de Roma. Então eles estavam acostumados a ganhar dinheiro com a religião, a vender os seus animais ali, que era feito um acordo entre aqueles que vendiam na porta do templo. Lembra aquela passagem que Jesus chega lá e com a zorrague ele passa a derrubar as bancas e bater ali, tirar tudo, e dizendo: vocês estão fazendo a casa do meu pai um covil de ladrões, a casa do meu pai é casa de oração. Estavam ali os vendilhões do templo, e eles tinham um acordo com os sacerdotes. Eles vinham de longe trazer as suas ofertas, traziam os seus animais para serem oferecidos, e muitos na viagem se machucavam, e então eles não aceitavam a oferta. E eles avaliavam o animal e diziam: não, esse não, vá ali naquela banca e compre aquele animal. E ele tinha acordo com um camarada lá da banca, para o camarada pagar para eles. Os sacerdotes estavam fazendo isso, e Jesus via aquele povo como aqueles que não tinham pastor, que não tinha quem pastoreasse, quem cuidasse, e Jesus se compadece deles. Então ele se dirige agora a seus discípulos, e diz assim: olha para isso aqui, a seara é grande. Jesus estava olhando para a multidão, tem muita coisa para se fazer, tem muito trabalho para fazer, tem muita obra para fazer, mas os obreiros, os trabalhadores são poucos. E ele faz um pedido para os discípulos, para que os discípulos roguem ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Roguem. E sabe, irmãos, onde é que estão os trabalhadores da seara? É porque a gente encontrou aquele conceito de que missões está somente voltada às questões transculturais, para aqueles que vão para outros países. Mas isto faz parte da missão. Mas não é somente isso a missão. A missão não é somente sair do seu país, da sua localidade, e ir para outro lugar fazer missões. E então a gente se encanta quando vem um missionário aqui. Esse é um missionário que veio lá do Paquistão, e ele vai dar o seu testemunho. Alguém da igreja foi levantado para ir para um outro país, e nós estamos aqui com o missionário. Missões não é somente para outras terras, é parte da missão. É parte da missão as pessoas irem para a Ásia, para a África, que é um grande continente, irem para o Oriente Médio, irem para as cidades vizinhas, irem para os povoados, para as aldeias, faz parte da missão. Mas a missão não é somente cruzar os oceanos.
A missão, irmãos, está em você cruzar sua calçada, em você ultrapassar o seu portão. A missão se dá quando você sai daqui, quando você vai ao trabalho, quando você está dentro do ônibus. A missão se dá exatamente no lugar onde você está, onde você foi plantado, onde você foi colocado. E nós não podemos pensar somente em missões como algo transcultural, mas nós temos que pensar em missões como algo que é feito de forma urbana, na cidade, no lugar de trabalho, aos meus vizinhos, dentro da minha casa, no meu lugar de trabalho, e em todos os cantos, porque sabe quem são esses trabalhadores? Somos nós. Nós somos os trabalhadores da seara. Naquela época os discípulos rogavam ao Pai que Deus levantasse mais trabalhadores. Aqui no Brasil, pelo menos nós somos cerca de quase 60 milhões de trabalhadores. Mas o que é que nós estamos fazendo, irmãos? 60 milhões que se dizem cristãos. E onde nós estamos? Vivendo a nossa vida, cuidando dos nossos negócios, ganhando o nosso dinheiro, trabalhando para conquistar o nosso futuro, para garantir o dia de amanhã. Isso está errado, pastor? Está não. Você trabalha para isso, para pagar suas contas, para dar conforto à sua família, mas a vida não é somente isso. A sua missão não é ganhar somente dinheiro. Antes de você ser um advogado, antes de você ser um juiz, antes de você ser um delegado, antes de você ser um policial, antes de você ser um guarda, antes de você ser um professor, antes de você ser aquilo que você quiser ser, antes de você ter a profissão que você tem, lembre-se que você foi chamado para a missão. Você não vai para a faculdade para se formar em direito e para dizer, eu agora sou um advogado. Você vai lá como missionário. Você vai lá como missionário, como um trabalhador da seara. Chega lá, você vai estudar, vai se dedicar, vai se formar, mas você está indo lá como missionário. E depois de 4 anos você vai sair com um diploma. Depois você vai fazer o OAB, mas você tem que ser um advogado que glorifique a Deus. Porque você vive a missão de Deus no seu dia a dia. Você vive a missão de Deus aonde você está. Porque missões, a gente escuta sempre que não se faz somente contribuindo, mas se faz indo, também orando. Nós estamos indo, irmãos, porque a expressão não é somente ide, aqui está no gerúndio. É um ato contínuo. Enquanto vocês estão indo, vocês estão pregando. Enquanto vocês estão indo, você está indo lá para o seu trabalho, você está indo como missionário. Você está indo para a faculdade, é lá que você é missionário. Você fala do Evangelho, você vive o Evangelho, você glorifica a Deus dentro dos seus vizinhos, no condomínio onde você mora. Você mostra o amor de Deus a estas pessoas, não somente falando, mas testemunhando, vivendo, sendo honesto, fazendo um bom trabalho. É como Lutero disse a um sapateiro que se encantou com as Escrituras e disse, o que é que eu faço para cumprir a missão de Deus? Ele disse, o que é que você faz? Ele disse, sapato. Ele disse, faça o melhor sapato e venda pelo preço mais justo, você estará fazendo missões. Você estará testemunhando. Não seja um profissional negligente, como estava dizendo o pastor Tiago hoje de manhã. Você trabalha com refrigeração. Não seja um camarada que faça as coisas labrojeiramente. Faça com amor, com cuidado.
para que alguém possa indicar você, dizer, quem fez isso aqui foi um crente, olha que trabalho labrojeiro que ele fez. Mas faça bem, seja honesto, e assim você estará fazendo a missão de Deus. Cobre um preço justo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que entender o conceito de missionalidade. Nós temos que ser missionais. Nós temos que ser missionais, intencionais. E o conceito de missionalidade, alguns estudiosos de missões, ele vai dizer o seguinte, como o Ricardo Costa, ele vai dizer que uma igreja missional é aquela que compreende o seu lugar dentro do processo da redenção de Deus, dentro da história. Ou seja, você compreende que você está dentro, faz parte neste processo da redenção na história. Esta é uma igreja que se vê não apenas como povo que foi alcançado para a salvação. É como a irmã Margarida lá no Engadis, lá em Piedade diz, né? O crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Então o cristão não é aquele que olha como um povo que foi alcançado para a salvação, mas ele se olha como um povo que participa da história da redenção no mundo. Ele não somente me salvou para mim estar aqui dentro de um domingo, numa quarta, numa terça. Ele me chamou para que, além de estar aqui, eu vá para o mundo, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, falar do Evangelho. Renato Camargo vai dizer que uma igreja missional é aquela que reconhece que Deus, sobretudo, é um Deus missionário. É um Deus que está o tempo todo voltado para implantar seu reino na face da terra, e a igreja, ela compreende isso, e ela se engaja nisso, de forma efetiva, nesse processo. Nós entendemos que nós fazemos parte. É aquilo que está descrito em Gênesis, quando o Senhor cria Adão e Eva, ele vai dizer, multiplicai, crescei, multiplicai e enchei a terra. Esse é o mandato cultural, para que o nome dele fosse conhecido e espalhado em todas as nações, para que a sua glória fosse manifesta em todos os lugares. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou todas as coisas, é como diz o salmista no Salmo 96, verso 3, coloca aqui por favor o texto, Salmo 96, verso 3, vai aparecer? Nós temos que compreender exatamente isso. O que é que diz aqui, irmãos? Leiam. Anunciai as suas maravilhas. Quando você olha para o céu, irmãos, o texto vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, as obras das suas mãos. Anuncie entre as nações que o Senhor é aquele que fez maravilhas. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus Criador. Aonde está o nosso grande deleite, o nosso grande prazer? O nosso prazer não está no diploma que conquistamos. O prazer não está na conta que temos no banco. O prazer, o nosso deleite não está no carro que compramos, mas em anunciar este Deus que é glorioso, este Deus que é Salvador, Criador de todas as coisas. Nós temos que anunciar e cantar e louvar e adorar a Deus, assim como a sua criação faz isso. Quando você escuta a zoada dos mares, ali o mar está louvando ao seu Criador. Ali a voz da criação. Quando você escuta os pássaros cantando, os pássaros estão adorando ao seu Criador. A natureza adora o Criador.
E nós somos os filhos de Deus e devemos anunciar as suas obras, que esta terra veja a luz, que Cristo disse que vocês são a luz do mundo e são o sal da terra, que as vossas obras sejam vistas pelos homens e eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nossas obras devem glorificar e louvar a Deus. Nós temos que anunciar a grandeza de Deus, não somente com palavras, mas com a nossa vida. Nós temos que anunciar a grandeza deste Deus que é maravilhoso. Então, irmãos, Heide Stutz, ele vai dizer que uma igreja missional é uma igreja que compreende o seu chamado, ela entende, ele vive a realidade do seu mundo ao redor e fala com esse mundo do Evangelho de Cristo. Ele fala do Evangelho a este mundo que está ao seu redor. Ele fala de forma contextualizada, dinâmica, viva e eficaz. Não por causa de si mesmo, não por causa dela. Ele não fala, não é somente para que a igreja ela cresça, para que as cadeiras se ocupem, mas ela fala porque aquele que a chamou mandou que ela fosse pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Então, irmãos, definir-nos como missionais ou como missionários quer dizer que é uma comunidade que está envolvida com Deus na missão. Nós somos missionais. Eu pergunto a você, você está envolvido com Deus na missão? Porque a natureza da igreja é missionária. A essência da igreja é missionária. Se Deus é missionário, a sua igreja é missionária. Se Deus está ativo no mundo, salvando e restaurando, porque Deus não está inerte, Deus está ativo no mundo, Deus está em atividade, salvando, restaurando, conduzindo a história da redenção, e nós somos o povo dele que está aqui na terra, desejosos que esta redenção aconteça, e nós participamos desta redenção, participamos da missão, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, falando das grandezas de Deus, participamos dessa missão no mundo. Logo, irmãos, nós podemos dizer que o povo de Deus, a igreja, é enviada à missão. Por muito tempo, nós compreendemos de forma errada. E é aquilo que Stats, ele vai dizer. Ele disse que uma igreja missional é aquela que é enviada sem mudar de CEP. Qual é o CEP da sua rua? Qual é o CEP da sua igreja? Você não precisa mudar de CEP para fazer missões. Você não precisa mudar de endereço para fazer missões. Seja missionário ali no seu CEP. Fale para os seus vizinhos. Acolha as pessoas. Pregue o Evangelho. Nós temos que ter coragem, ousadia, poder do Espírito para fazer isso. Pregar o Evangelho. E não é somente porque assim, Senhor, eu vou. Porque o Senhor disse que eu tinha que ir. Primeiro, eu tenho que fazer isso, claro, por obediência. A missão é feita por obediência. O Senhor disse, portanto, ide. Vá. Sai do seu lugar. Vá pregar. Pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem. Vá. Jesus disse aos discípulos, vão pelas cidades. Vão pregar. Eu dou autoridade a vocês sobre os demônios, dou autoridade a vocês sobre as enfermidades, e isso a missão, e isso faz parte da missão. Mas, irmãos, nós estamos fazendo isso? Você conhece o seu vizinho de porta? Conhece? Você conhece o seu vizinho de muro?
Você conhece o seu colega que está lá do lado do seu trabalho, que trabalha do seu lado? Que você está lá o dia todinho, intertido lá, talvez batendo, digitando alguma coisa, fazendo alguma coisa, e o seu dia seja somente esse, viver para trabalhar, chegar em casa cansado, ufa, vou tomar um banho, agora vou jantar e descansar. Aquele reduto onde você está, ali é o seu campo missionário. O Evangelho tem que ser anunciado ali. Você não precisa simplesmente pegar uma Bíblia e dizer: ei, todos escutem aqui, quero falar de Jesus para você. Não. Seja uma pessoa amorosa. Seja alguém que cuida daquele, se preocupa com aquele que está do seu lado. Pergunte à pessoa: você está bem? Nós precisamos, irmãos, entender que a missão, ela precisa ser feita onde nós estamos. Então, irmãos, estas coisas nós temos que entender, e como diz Barrett, que é uma missionária anglicana, ela vai dizer que a igreja, ela não pode somente se ver como enviadora. Nós não somos somente aqueles que enviamos, mas nós temos que nos enxergar como aqueles que foram enviados. Nós fomos enviados. Você está aqui como enviado de Deus. A gente não trabalha somente aqui, vamos ofertar para enviar alguém. Não, nós somos enviados. Nós fazemos parte da missão. Ser missional é fazer parte da missão. Você tem que viver uma vida intencional. Onde você está, aonde você vive, com quem você convive, com quem você trabalha. Será que nós não olhamos para a multidão como Jesus olhou e viu elas como ovelhas que não têm pastor, que estão caídas, quebradas, enfermadas pelo pecado, e nós não temos compaixão para pregar o Evangelho? Pessoas que às vezes aparentemente mostra-se uma alegria contagiante nas festas, nos bailes, tomando a sua cerveja, fazendo as suas festinhas, nos seus fins de semana, mas, irmãos, elas não conhecem o que é a verdadeira alegria. Eles não conhecem o que é a vida em Cristo, que é uma vida superlativa, maior do que esta que vivemos aqui, não tem uma esperança de eternidade. E nós temos que anunciar o Evangelho e dizer: Cristo é o teu Salvador, Ele perdoa os teus pecados, Ele é o Senhor que te ama e que morreu por você, e te prometeu uma glória eterna que não se compara a nada que está aqui, a todo o sofrimento que você vive aqui. Não se compara às enfermidades que você vive aqui, às doenças, às perdas, à morte e à dor, porque Ele preparou uma cidade para você, uma cidade onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá crimes, não haverá morte, mas Ele enviará esta cidade, ela descerá do céu adornada, e nós iremos habitar nesta cidade, porque Ele preparou para nós, Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo, Ele sentará no seu trono da glória, e nós viveremos para sempre alegres e em extrema felicidade, porque gozaremos da presença do Cordeiro. Quem é que não quer viver numa cidade, irmãos, onde você não precise pagar um plano de saúde para poder ser atendido, ou depender de passar 1 ano, 2 anos, dependendo do SUS para fazer uma cirurgia? Onde você quer viver num mundo onde você não pode sair de casa, com medo de que alguém lhe assalte ali na porta de casa, com medo que alguém lhe aborde onde você está, com tantos crimes, com tanta doença, pessoas que morrem novas, adultas, e que perdem sua vida, e que você chora a dor da morte, da perda de alguém.
onde tudo vai ser puro, onde tudo vai ser perfeito, onde tudo vai ser glorioso, onde você não vai chorar a dor de ninguém, porque ninguém jamais morrerá. Você não vai sofrer a doença de uma artrite, de uma artrose, de uma osteoporose, de uma dor de cabeça sequer, de uma dor na coluna sequer. Você não vai sofrer os males que este mundo tem. Quem é que não quer escutar uma notícia dessa? A notícia, essa faz parte da notícia do Evangelho. A notícia do Evangelho é que Cristo morreu e que os homens têm que se arrepender dos seus pecados e se entregar a Cristo para que tenham direito a serem chamados de filhos de Deus e possam habitar nesta cidade eternamente. Então nós não somos aqueles que enviam também, mas nós somos aqueles que foram enviados. Você é enviado, não fuja, você é enviado. Onde você está, você é enviado. Seja criança, seja jovem, adolescente, homem, mulher, adulto, idoso, você ainda dá fruto na sua idade. Ah, pastor, eu tenho 60 anos, posso mais fazer missões, 65, 70, pode. Você pode fazer, você só não faz quando deitar o caixão. Mas estando vivo, você pode. Você pode pregar o Evangelho. Você pode anunciar a Jesus. Você pode. Então a primeira coisa que ela vai nos dizer, irmãos, é que a missão é a missão de Deus, e nós temos que participar da missão de Deus. E a missão de Deus é restaurar a totalidade da criação, é fazer com que tudo seja transformado. Você vê ali em Romanos capítulo 8, que a natureza geme pela revelação dos filhos de Deus. Por outro lado, diz que nós também gememos, nós sofremos aqui neste mundo. Também vai dizer que o Espírito de Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, porque nós não sabemos como orar. Então Paulo está falando ali de um mundo que está quebrado, caído, e que está gemendo pela redenção final, está gemendo para que Cristo volte, está gemendo porque tudo será restaurado, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Deus vai restaurar toda a sua criação, Ele vai restaurar toda a terra, Deus vai restaurar todos nós que encontramos em Cristo a redenção, que o amamos e que Ele nos ama, que fomos feitos filhos. Nós não lutaremos mais contra os nossos pecados, porque não haverá pecado. Não lutaremos mais contra as nossas dores, porque não haverá dores. E nós temos que anunciar este Evangelho, essas boas novas para esta terra, de que nós viveremos para sempre com o Senhor, não deitado em nuvens, como alguns pensam, no lugar entedioso, mas no lugar de muita alegria, de muito gozo, de muita felicidade. Porque a glória é um lugar de felicidade, é um lugar de gozo, não é um lugar tedioso, de tédio. É um lugar onde haverá festas, onde haverá gozo, onde haverá alegria. Irmãos, nós temos que entender, irmãos, que porque a missão é de Deus, nós devemos viver essa missão. Porque missão, como disse Barrete, é a natureza da igreja, a essência da igreja. É a natureza da igreja. Deus fez a igreja para a missão. Deus fez a igreja para a missão. E é isso que a gente tem que entender. Deus fez a igreja para a missão.
Você existe para a missão. Pronto. Você existe para a missão. Eu quero fazer a análise do texto para a gente encerrar. Veja o que diz a Escritura. Verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando. Aonde? Nas sinagogas. A primeira coisa, irmãos, é que Jesus estava sempre empenhado no ensino. Se você olhar em todo o livro de Marcos, em todos os evangelhos, Jesus sempre está empenhado em ensinar as multidões. O Sermão do Monte é um exemplo de Jesus sentar ali e ensinar. Na multiplicação dos pães e peixes, você vê Jesus passou o dia todo ensinando a multidão. Ele vai para um lugar descansar, na primeira multiplicação de pães, chama os discípulos para descansar um pouco, escutar as notícias, depois da volta dos 2 em 2 que foram pregar. Eles estavam dizendo: Senhor, mas olha, é maravilhoso, em teu nome os demônios, eles saíram das pessoas, pessoas foram curadas em teu nome, ficaram maravilhados. Jesus então chama eles, e então recebem a notícia que João Batista havia sido morto. Jesus vai descansar. Mas quando Jesus desce do barco, uma grande multidão que arrodeou o mar da Galileia foi se encontrar com ele. Jesus então deixa o descanso e vai ensinar aquela multidão. Senta-se ali e passa horas ensinando, horas, de maneira que a noite vai chegando e os discípulos dizem: Senhor, despede logo a multidão, porque já está ficando tarde, aqui o lugar é deserto, nós não vamos encontrar lugar para alimentar esse povo. Jesus disse: não, dê vocês mesmos a ele de comer. Mas Senhor, nós não temos nada, a gente precisa de muita coisa, aqui existem mais de 5.000 pessoas, a gente não tem como alimentar esse povo. Aí surge uma criança e diz assim: não, a gente tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, é o que a gente tem. O que é isso para alimentar as pessoas? E Filipe então chega para Jesus e diz: Senhor, a gente teria que ter pelo menos aí uns 200 denários aí para alimentar essa multidão toda. A gente tinha que ter muito dinheiro, a gente tinha que trabalhar pelo menos uns 3 anos seguidos para conseguir um valor que pudesse alimentar essa multidão. E Jesus disse: senta todo mundo, me dá esse daqui, me dá esse pão. Aquele pão que Jesus parte e dá aos seus discípulos é a tipologia do próprio Cristo, que seria partido e dado aos homens. Mas sabe onde é que ele coloca? Nas mãos dos discípulos, e disse: partilhem. Ele é o pão que deve ser partilhado. Ele é o pão que precisa ser anunciado, ensinado. Ele é o pão que sacia nossa fome. Ele é o pão que sacia este mundo. Ele é o pão. Jesus vivia ensinando. E uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, nós que estamos aqui, que a primeira marca de uma igreja missional é uma igreja centrada nas Escrituras. Ela tem que querer aprender, ela tem que aprender, ela tem que aprender, ela tem que conhecer. Você tem que conhecer, tem que ler a palavra, tem que estar centrado na Escritura, para que você ensine, para que você fala, para que você defenda a sua fé, para que você anuncie Jesus Cristo. É uma igreja centrada na Escritura, porque diz que Jesus ensinava, e nós temos que estar aqui sendo ensinados. Isso é um privilégio para nós, irmãos, sermos ensinados, lermos a Bíblia e aprendermos. Porque, irmãos, a igreja, ela se reúne como comunidade para ser treinada. Ela se reúne para ser treinada. Christopher Wright, ele vai nos dizer que a Bíblia toda nos oferece a história da missão de Deus. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, por meio do povo de Deus,
no seu envolvimento com o mundo de Deus e em favor de toda a criação de Deus. Irmãos, depois, ainda no verso 35, vai dizer que Jesus, ele não somente ensinava, mas ele fazia o quê? Proclamava, ele pregava, ele anunciava. E nós compreendemos, em segundo lugar, que a igreja missional, ela não é somente aquela que se centra na Escritura, mas é aquela que proclama, é aquela que fala, é aquela que anuncia, é aquela que sai do seu lugar. Essa é a dinâmica da igreja. Ela aprende, ela é discipulada, mas ela vai ao mundo, ela participa da missão. Ela não somente acolhe dentro de si o que aprendeu e coloca um lacinho lá, coloca uma caixinha lá. Eu sou aquela caixinha, vou colocar um laço, fechar a boca e aprender, e somente o conhecimento vai estar aqui. Não, irmãos, tira o laço e anuncie, abra a tampa e anuncie, fale do Evangelho, fale daquilo que você está aprendendo, proclame o Evangelho. Terceiro lugar, irmãos, o texto vai nos dizer que Jesus fazia o quê? Curava toda sorte de enfermidades. Então, nós aprendemos em terceiro lugar que a igreja missional, ela é comprometida com a redenção e cura da cidade. E aqui, irmãos, eu não quero dizer que nós temos que fazer aqui cultos de cura, de vitória e cultos de poder. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a função da igreja nessa história, como disse Wright, é participar da missão de Deus. Devemos ser envolvidos na obra da redenção e cura. Isso define a identidade e o papel da igreja. Deus, ele quer curar a cidade. Deus quer curar as pessoas. Mas existe uma enfermidade que é pior do que um câncer, que é pior do que uma AIDS, é o pecado. E nós temos que fazer parte da missão de Deus curando as pessoas, pregando o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque Deus vai redimir a criação. Fazemos parte desta missão de curar a nação, de curar o mundo, de proclamar o Evangelho. E o tema central da história é o propósito e a atividade de Deus de renovar toda a criação. Deus quer curar toda a criação e a vida humana como um todo. E o poder de Deus na ação de Jesus veio exatamente estabelecer este reino. É como diz Tim Keller, ele vai dizer que Deus está ativo no mundo, trabalhando para redimir toda a criação. E a tarefa da igreja é participar dessa missão. Deus está no mundo. Deus está no mundo, em atividade, restaurando as pessoas. E é onde nós devemos estar engajados nessa missão, pregando o Evangelho. Em quarto lugar, irmãos, Jesus, ele olhava, no verso 36, para aquela multidão com amor. E aqui nos ensina uma lição, que a igreja missional, ela é encarnacional. Ela vive a vida de Jesus, ela encarna o Evangelho. Ela encarna a vida de Cristo. Ela vive, ela se relaciona com as pessoas. Ela vive na sua cidade, vive junto às pessoas com este sentimento de compaixão, de olhar para elas precisando de cura, precisando de salvação. Nós não podemos ser inertes, nós não podemos ser omissos, nós não podemos não ter sentimentos pelas pessoas, nós não podemos olhar para elas simplesmente como bonecos que andam. Nós estamos olhando para seres humanos que precisam ser redimidos. Temos que olhar com compaixão, com amor, olhar para o drogado, para a prostituta, olhar para qualquer pessoa que esteja nesse mundo, para o seu vizinho, para aqueles que estão em sofrimento, mas para aqueles que estão demonstrando uma certa alegria, temos que olhar para eles como carentes da redenção de Deus, de cura, e receberem de Deus a sua graça. Então, irmãos, em último lugar,
Jesus então faz esse apelo solene para todos os crentes. O dever de orar para Deus levantar mais homens. Então, a igreja missional, ela se destaca em último lugar por uma comunidade que se une em oração pelo mundo e pela missão de Deus. Nós temos que orar todos os dias pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelas nações. Nós temos que orar todos os dias: Senhor, aviva a tua igreja, desperta a tua igreja, salva a minha família, usa a minha vida. Não é somente orar para que Deus levante pessoas, eu tenho que orar para Deus me levantar. Eu tenho que dizer: Senhor, me levanta, Senhor, me usa, Senhor, eu estou aqui. Aquilo que Isaías disse, quando viu o Senhor na sua glória, os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías, olhando a majestosa glória de Deus, ele se prostra diante do Senhor e diz: miserável, eu sou um homem de língua, de boca impura e com lábios impuros, e eu vi a glória do Senhor. E então o Senhor fala: quem irá? E ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ir, eu quero fazer parte dessa missão, eu quero anunciar, eu quero falar deste amor, eu quero proclamar este amor. E o que Jesus está dizendo não é somente para a gente orar pelos outros, mas orar para que toda a igreja, inclusive eu que faço parte, que Deus nos levante para a missão. O que é que você está fazendo, jovem, na sua escola? O que é que você está fazendo, meu irmão, no seu trabalho? O que nós estamos fazendo em nosso dia a dia? Nós não podemos deixar, irmãos, que as coisas da vida tomem conta de nós, mas nós devemos usar elas para fazer a obra de Deus. É como disse J.C. Ryle. Ele diz, irmãos, que o dinheiro, ele pode financiar, que a universidade pode conferir inteligência, erudição, que as igrejas, as congregações podem ordenar, eleger obreiros, mas somente o Espírito Santo pode levantar obreiros, leigos, para a seara espiritual. Nunca jamais esqueçamos disso, irmãos, que se desejarmos fazer o bem à humanidade, nosso primeiro dever é orar. Orar. Senhor, me levante. Tire de mim esta timidez. Aqui os irmãos já devem ter comido jaca, né? Jaca. Ele não tem aquele grude, né? Às vezes a gente come e fica pegando aqui assim, quando a gente vai abrir a jaca. Que o Senhor tire aquele grude da nossa boca, que a gente consiga abrir a boca e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, falar do Evangelho, proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Irmãos, nós temos que pensar o seguinte: Ricardo Agreste, um missionário presbiteriano, ele vai dizer que aquilo que nós fazemos de segunda a sábado é mais importante do que aquilo que fazemos no domingo. Porque no domingo a gente se reúne para adorar. Aqui nós somos treinados. A gente vai sair daqui hoje pensando: meu Deus, eu tenho que fazer missão.
Nós vamos sair daqui confrontados hoje. Aqui nós somos treinados. Na escola dominical você é ensinado, você é discipulado. Nos cultos de doutrina você aprende. Agora, de segunda a sábado, é onde a missão acontece. A missão acontece quando você sai daqui. Quando você vai para uma lanchonete. Quando você vai para casa. Quando você vai para o trabalho. A missão se dá aí. E nós devemos participar dessa missão. Eu queria orar por você. Vamos ficar de pé, irmãos. Boni, obrigado pela água de coco, viu, Bruno? Você é uma bênção. Muito bom. Docinha. Feche seus olhos. Olhe para você agora. Ore por você. Peça perdão a Deus. Se você não está vivendo a missão de Deus. Ore. Peça perdão por tantas vezes e tantas oportunidades que você teve de pregar o Evangelho e você não pregou. Mas também peça para Deus levantar você. Diga: Deus, me dê coragem. Senhor, me dê ousadia, poder do Teu Espírito para que eu pregue. Perdoa-me. Perdoa-me quando eu deveria pregar, quando eu deveria falar, quando eu deveria fazer parte dessa missão, porque o Senhor me chamou para isso. Me levante, porque eu quero falar para o meu vizinho, para a minha família, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, na rua. Eu não quero ter medo nem vergonha de falar das grandezas do Senhor, de anunciar a Tua glória para todas as nações, de falar da Tua bondade, do Teu amor, porque o Senhor fez por mim o que ninguém poderia ter feito. O Senhor morreu por mim, derramou o Seu sangue por mim, ocupou o meu lugar naquela cruz e me lavou de todo o nosso pecado e me fez participante da sua herança, me deu uma nova vida, me deu uma esperança que eu não tinha. Meu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. O Senhor preparou uma cidade para que eu venha morar nela. O Senhor será o meu Deus e eu serei o seu filho para sempre. O Senhor me deu uma esperança que ninguém poderia dar. Nós hoje, ó Deus, podemos dizer que nós não fomos enganados como acontece em tempos políticos, das promessas, mas nós recebemos uma promessa que é verdadeira e que nós partilharemos desta herança, desta promessa que o Senhor fez, e teremos vida e vida para sempre. Perdoa-nos e levanta o Teu povo no poder do Teu Espírito para anunciar aqui dentro de Catamarã, aqui neste bairro, em Candeias, que todas estas vizinhanças, que todas estas pessoas, aonde os Teus filhos moram, conheçam a Jesus por meio da boca deles, pela proclamação do Evangelho. Toma-os em Tuas mãos, toma nós em Tuas mãos, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Irmãos, infelizmente eu vou ter que sair. Eu disse a Boni que eu vou ainda para o encerramento da conferência lá em Piedade. Deus abençoe a todos e agradeço, viu, Boni, pelo convite. Deixa aqui a minha alegria e gratidão, pastor André, pela confiança de estar nesse púlpito. Deus abençoe vocês.